E aí pessoal, tudo bem? E hoje é dia de apresentarmos aqui no canal Coleção Paralela. Aliás, bem-vindo você, se nunca esteve aqui no nosso canal, está nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo, se gostar do vídeo, eu espero que deixe aquele likezinho pra gente, porque é sempre legal ver que alguém mais gostou do que a gente gosta, né? E hoje é dia de falarmos deste cara aqui, Turok. Turok, que com certeza muita gente que está assistindo conhece e muita gente nunca ouviu falar. Eu acho que principalmente os caras da geração mais nova nunca ouviram falar do Turok, né? E outros ouviram, e muita gente, curiosamente, só vai conhecer o Turok por causa dos famosos jogos de videogame lá dos anos 90, se não me engano, porque o Turok é um caso curioso de um personagem oriundo dos quadrinhos que ficou mais famoso, mais conhecido por adaptações para videogames do que propriamente pelos quadrinhos, né? É uma dessas coisas que o mundo nos proporciona, essas curiosidades. Eu tenho aqui uma edição, a número 17 da Ebal. A Ebal tem aparecido muito nesse canal, hein? Aquelas, né? Lombada canoa, normal, com grampos, tá bem maltratadinha, coitado dessa edição. Essa edição é de 1979, agosto de 1979. E eu ouvi falar do Turok há bastante tempo atrás na internet, cara. Eu não conhecia os jogos, as adaptações do personagem para jogos de videogame. Eu não conheci, eu não joguei, né? Mas eu vim a ler a respeito dele na internet e eu achei assim a ideia básica do personagem, eu achei fodástica. Eu pensei, meu, estamos falando de um índio, né? Um índio americano que vive num mundo, né, numa época, na verdade, pelo que eu entendi, não é nem bem uma época, é uma espécie de mundo, um lugar no nosso planeta onde os dinossauros não desapareceram e outras tantas criaturas estranhas e incomuns, e eles convivem, os índios, né, convivem com esses dinossauros. A ideia de índios de Velho Oeste convivendo com dinossauros me fascinou demais. Se você parar para pensar, não chega a ser grande novidade, não é um salto de criatividade. Tenho certeza que quase qualquer um que está vendo esse vídeo poderia me enumerar dezenas de outros personagens que vivem em lugares assim. Mas o fato é que quando eu ouvi falar do Turok, eu achei o máximo. E eu queria muito ler alguma coisa dele, mas eu não tive oportunidade. Claro, existem sempre alguns scans na internet aí para ler. Eu preferi não ler os scans, né? Fiquei curioso e deixei a curiosidade comigo, até que finalmente um dia caiu na minha mão essa edição aqui da Ebal. E eu comprei. Confesso que, apesar do estado, ela está no estado em que eu comprei, eu não me detive em comprá-la, né? Tá feia, tá gasta, coitadinha, mas eu queria demais conhecer o Turok. E com o tempo, depois que eu adquiri a edição e li, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Turok enquanto personagem e descobri umas coisas curiosas, né? Que eu vou mencionar aqui. Eu vou começar aqui folheando, né? Vou primeiro dizer as minhas impressões sobre o personagem. Ele não me decepcionou, tá? Realmente é uma leitura gostosa, é uma ideia interessante. A gente vê, principalmente para quem gosta de faroeste como eu, né, cara? A gente vê personagens tão típicos, tão característicos do faroeste, né? Como os índios enfrentando dinossauros. E eles não enfrentam só dinossauros, eles encontram criaturas simiescas, similares a neandertais, né, homens macaco, até tá aqui, ó, por coincidência. E os roteiros têm aquele dinamismo, aquela rapidez pouco rebuscada dessa época, né, que a gente já espera para essa época, mas que não comprometem em nada. É uma leitura realmente gostosa. E isso aqui é uma curiosidadezinha adicional. Sim, numa revista que se diz O Juvenil Mensal apresenta, temos aqui um anúncio de uma revistinha, né, malemolente. Tá anunciando uma publicação claramente adulta. Na época, ninguém ligava, né? Hoje em dia seria cancelamento, a palavra da moda aí, né?
Mas as histórias são boas, cara, são muito boas, valeu a espera e eu espero ainda um dia ter outras edições do Turok e vou continuar me preservando de ler scans sobre o personagem, né? Espero que edições físicas caiam na minha mão, porque a história é gostosa. E quais são as curiosidades que eu mencionei sobre o Turok? É, na verdade, que há uma certa disputa sobre a criação do personagem, olha isso. Os especialistas, os caras que, né, se aprofundam mais na história dos quadrinhos, aparentemente todos concordam que no tocante à ilustração, ao primeiro ilustrador, ao cara que criou o aspecto, a imagem do Turok, esse cara foi Rex Raymond, né? Teria sido esse cara. Né? Parece não haver dúvidas sobre isso. Mas existem dúvidas, existe uma disputa sobre quem foi o primeiro, o roteirista, quem foi o cara que escreveu a primeira história do Turok. Essa dúvida fica entre três caras. Olha só, não é só dois, não, são três. Eles se dividem assim. Uma parte desses especialistas afirma que o primeiro roteirista teria sido Matthew Murphy. Teria sido ele o primeiro cara. Uma outra parte afirma que o primeiro roteirista teria sido Gaillard Dubois. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do cara. E uma outra parte ainda acha que foi Paul S. Newman. Uma coisa assim seria o nome do cara. Que teria sido um desses três o primeiro roteirista, né, do Turok enquanto personagem. E essa disputa tá meio que aí até hoje, cara. Quando eu li, só para não deixar passar em branco de eu dar uma opinião, se eu tivesse que opinar, eu diria que eu acho que o Gaillard Dubois é que seria, se é que eu estou pronunciando o nome do cara corretamente, é que seria o cara que foi o primeiro roteirista. Isso porque foi dito, foi mencionado que antes da criação propriamente dita do Turok, ele criou uma espécie de protótipo do Turok. Ele criou um outro personagem, também índio-americano, que inclusive que apareceu em outras histórias aí, parece que, se não me engano, inclusive em histórias do Lone Ranger, uma coisa assim, e que esse personagem teria todas as características do Turok. Né? Então, se eu tiver que escolher e apontar quem foram os dois que criaram o Turok, eu diria Rex Raymond e o Dubois. Mas, né, a gente às vezes simplesmente não sabe onde é que a verdade mora, né? E esse pode ser um desses casos em que a gente não sabe. Lá fora, o Turok foi publicado pela Westner e depois pela Dell, né? Foram as duas editoras que o publicaram. Depois ele ficou, né, razoavelmente famoso pelos videogames, como já citado, e novamente entrou aí num hiato em que a gente não ouve mais falar do personagem. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum projeto para revitalizar o cara, alguma coisa assim. Se você aí que está vendo esse vídeo conhece o Turok, gosta e sabe de alguma coisa e quiser compartilhar com a gente aí nos comentários, eu vou gostar. E o que posso dizer é que se você tiver a oportunidade de ler, de adquirir alguma edição do Turok, pode adquirir, que é uma leitura das boas e que vale a pena. E quem gostou, deixa like.